Você pratica uma religião, frequenta cultos, conhece as doutrinas, sabe de cor os versículos certos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta mais difícil. Você é uma pessoa frutífera? Paulo lista 9 frutos do Espírito em Gálatas 5. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não são disciplinas para conquistar, não são metas espirituais, são o que cresce naturalmente em quem está verdadeiramente unido a Cristo. E é exatamente aí que a pergunta incomoda, porque muita coisa que chamamos de espiritualidade é na verdade fachada. Nesta série, a Igreja Anglicana Verbo vai percorrer esses 9 frutos através de personagens do Novo Testamento que encontraram Jesus. Pessoas reais, em situações reais, em quem o Espírito produziu o que nenhum esforço humano consegue fabricar. Cada encontro vai nos confrontar com uma questão que não tem resposta fácil. O que está crescendo na sua vida? É fruto ou é fachada? Bem-vindo à série Chamados a Frutificar. Se você está nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal. Se nos ouve pelo Spotify, siga o nosso perfil por lá também. E agora, vamos ao sermão. Nós vamos ler 2 textos. Queria convidar você, primeiramente, a abrir comigo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas, capítulo 5. Nós veremos apenas o verso 22, depois nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 12. Tá bom? Diz assim: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Vamos ler juntos? Todos juntos a uma só voz? Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, agora vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12. Uma história muito famosa. Nós lemos do verso 12 até o verso 1 até o verso 8. Então, do verso 1 até o verso 8. Amém? Beber água aqui que a boca está seca. Diz assim o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungido com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. Talvez na sua tradução está escrito nardo, né? Que é esse tipo de óleo. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixa em paz. Ela fez isso como preparação para meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Essa é a palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Podem se sentar, meus queridos. Nós estamos... Opa, é verdade. Estou esquecendo isso aí.
quase, tá quase. Queridos, esse texto sempre mexe muito com o meu coração e a gente pensou em fazer essa série de pregações porque depois que o bispo veio aqui, né, foi muito legal, a gente ficou refletindo sobre o que nós temos para cumprir a missão de Deus. E Deus ele já providenciou para nós uma forma de nós vivermos essa missão, que é os frutos do Espírito. Através desses frutos do Espírito nós somos capazes de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas, de levar o Evangelho de Jesus para pessoas que não conhecem. E esse texto sempre toca muito meu coração, porque o que Maria de Betânia faz, como a gente leu nesse texto, é algo realmente extraordinário. Enfim, no fim das contas, a gente sempre cresce acreditando que o amor ele não precisa ser exagerado, mas algo comedido. A gente ama, mas muitas das vezes no nosso mundo nós temos medo de amar, devido às nossas muitas decepções ou coisas que acontecem no nosso cotidiano, que vai fazendo com o tempo o nosso coração se tornar endurecido. Nós vamos dando para as pessoas um tipo de amor razoável, proporcional, sustentável. Talvez a gente acaba fazendo isso até para o próprio Deus. Um amor que não precisa de um grande gesto extraordinário. Talvez a gente faça isso com pessoas muito íntimas, filhos talvez. Estava falando com Carol, o Thiaguinho nem nasceu, mas eu já fico imaginando todas as coisas que eu faria por ele. E é fácil às vezes fazer pelos filhos, mas para as pessoas ao nosso redor se torna algo muito mais difícil. Mas Gálatas capítulo 5 vai dizer que o amor é um fruto do Espírito. Ele não é simplesmente uma habilidade que nós desenvolvemos através de uma certa prática, mas é algo que uma vez que nós temos o Espírito Santo no nosso coração, aquela árvore se desenvolve, ela cresce e em algum momento ela precisa frutificar. Ela precisa gerar frutos. Ele já fala muito sobre isso. O fruto não é um produto, não é algo que a gente simplesmente desembala, né? Como a gente faz aí. Tem até o pessoal que fala muito isso, né? A gente tem que descascar mais e desembalar menos. O fruto do Espírito não é algo que a gente compra numa prateleira do mercado, mas é algo que desenvolve no nosso coração. Não é algo que a gente simplesmente encontra quando participa de um culto ou de um encontro, de algo assim, mas é algo que a gente precisa cultivar, regar todos os dias, para que aquela árvore no nosso coração possa se desenvolver e frutificar. Então João 12 vai colocar à nossa frente uma mulher cujo amor desconcertou todo mundo naquela sala. As pessoas ficaram incomodadas com o amor de Maria naquela cena. Não era simplesmente o amor proporcional. Talvez um amor que nós teríamos dificuldade, e muitas vezes temos dificuldade de dar até para o próprio Deus. Mas era um amor que despejou tudo o que tinha aos pés de Jesus. Eu queria convidar você a ler comigo novamente o verso 1 até o verso 3, por favor. Seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Olha que interessante. Maria, ela vai entrar com nardo puro, que era um tipo de perfume muito caro na época. Custava mais ou menos 300 denários, que seria equivalente a um ano inteiro de salário. Se a gente fosse trazer hoje, seria equivalente a 50 a 60 mil reais. E um perfume. Às vezes, se vocês verem aí, talvez, perfumes caros de Marta, aqueles perfumes... Carol estava me explicando, não sei se é verdade, que perfume mesmo a gente não compra, né? Esse perfume que a gente compra não é perfume. Eu não sabia disso, eu achava que era perfume. O perfume mesmo, é mais ou menos esse valor. Ou seja, é um tipo de fragrância, né? Eles colocam um pouco de perfume e misturam com outras coisas. Eu não sabia disso. Faz muito sentido, né? Então é como se ela pegasse esse perfume concentrado, caríssimo, que provavelmente era a matéria-prima usada para poder fazer vários perfumes. Ela pega aquilo que era o de mais caro e entrega a Jesus.
Então ela não simplesmente abre com cuidado. Ela não despeja com gotas, medindo a quantidade exata para não desperdiçar. Eu imagino muito essa cena como se ela tivesse... E aí The Chosen me pega muito, né? Ela vai abrindo meio desesperada, assim, sabe? E ela pega aquilo e joga aos pés de Jesus. É muito legal como eles fazem no The Chosen, que ela tá meio tremenda, tá nervosa. Então ela vai abrindo aquilo, vai despejando, e ela vai chorando e vai despejando aquilo diante de Jesus. Ela não simplesmente reserva a metade, como muitas vezes nós fazemos com o amor. Nós reservamos uma metade para nós, mas ela simplesmente entrega tudo o que pode. Derrama tudo aos pés de Jesus. Depois ela solta o cabelo numa sala cheia de homens. Naquela época não era lei de Moisés, mas era uma tradição que as mulheres cobrissem o seu cabelo com um véu. Então a lei de Moisés não prescrevia esse tipo de coisa, ou seja, apesar de não ser algo errado, ninguém poderia ser condenado por não usar, porque a lei não condenava isso. Era uma tradição judaica. Então ela remove aquele véu e enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E aí, diante daquela ação extraordinária daquela mulher, todos da sala ficam incomodados. O texto nos descreve que a principal pessoa a ficar incomodada é Judas, mas eu gosto muito da forma como The Chosen faz, porque fica todo mundo assim meio desconcertado, né? Uma mulher que não é casada, fazer isso com uma pessoa que não é o seu marido, tirar o véu. Naquela época você podia mostrar o cabelo só para o marido. E ela vai lá e derrama aquilo tudo, e os homens ficam olhando e ficam julgando o amor dela. As pessoas vão observando e veem aquela ação extraordinária, e ao invés de ficarem tocadas por aquilo que ela fez, eles começam a colocar sua atenção em outras coisas, em outros detalhes. Talvez Judas, no caso de Judas, foi: era muito dinheiro. Por que não deu isso para os pobres? Hipócrita, ele roubava o dinheiro. Talvez aqueles outros homens da sala pensavam: nossa, que mulher vulgar fazer isso. Mostrar os seus cabelos diante de Jesus. Mas é interessante porque esse gesto de Maria não é simplesmente um gesto simbólico, né? O próprio Jesus vai dizer que Maria a ungiu para o sacrifício. Naquela época, quando você ia sacrificar um cordeiro para a Páscoa, você tinha que colocar aquele cordeiro morando 7 dias na sua casa. Você tinha que ungir os pés do cordeiro, e ele tinha que viver entre você, na sua família. Imagina a cena. As crianças botavam nome na ovelha. Olha que tristeza. Depois você tinha que matar o cordeiro e comer o cordeiro inteiro. Não podia sobrar nada. Se a sua família fosse pequena, você tinha que chamar o vizinho. Olha que interessante. E aí, Maria estava vendo isso. Maria percebeu o que Jesus estava vivendo. Ela percebeu e ouviu. Os discípulos estão em todo o Evangelho de João. Jesus fica falando: eu vou ser morto, hein? Vou ser morto. E os discípulos ficam viajando, pensando em outra coisa. Deve ser morto simbolicamente. Eles não estavam prestando atenção. Mas aquelas mulheres se ligaram. Ela pegou tudo que tinha e entregou aos pés de Jesus. Então, às vezes, quando a gente olha para o nosso coração, o que o nosso amor, às vezes, parece na vida real? Às vezes, nós damos apenas um amor, nós oferecemos um amor que dá apenas o que sobrou depois que todas as nossas contas foram pagas, não só financeiras. Depois que tudo na nossa vida já está bem organizado, eu dou amor, ofereço o amor que sobrou. Às vezes, o nosso amor é um amor que dá apenas até um certo ponto, até um certo momento. Baseado numa grande frase que fica na cabeça: mas eu sou amoroso, mas eu não sou trouxa. Não é assim que a gente fala? Às vezes é um amor que pergunta assim: e se eu me machucar? E se eu me decepcionar? E se não der certo? E a gente não entrega esse amor inteiro. Às vezes é um amor como um investimento. A gente ama esperando um tipo de retorno que possa vir depois. E esse tipo de coisa nós fazemos tanto com Deus, tanto com o próximo. Será que o nosso amor é fruto do Espírito? Ou será que o nosso amor é apenas uma cortesia gerenciada no nosso coração? É algo que a gente oferece como um pequeno brinde de convivência das nossas relações, mas não simplesmente algo que vem do âmago do nosso coração
e que nós oferecemos com sinceridade? Será que existe alguém, algum relacionamento, alguma causa que a gente amaria a ponto de desperdiçar tudo que nós temos? Será que você tem amado a Deus ao ponto de desperdiçar tudo? Porque não espere que as pessoas vão olhar você amando ao Senhor e vão achar extraordinário. Elas pensarão como Judas. Pensarão como os homens naquela sala. Às vezes nós vemos aqui, nos reunimos como comunidade de fé, ou às vezes no seu trabalho. Você vai ouvir: nossa, você perde tempo indo para a igreja, muito melhor ir no domingo aqui, e sei lá, ir para o churrasco ou fazer qualquer coisa do tipo. Ou às vezes, você é muito jovem. Eu já ouvi muito isso. Gabriel, você é muito jovem para ser pastor. Como tivesse idade mínima na Bíblia, né? Mas é esse olhar. Ou seja, um olhar que não consegue ver alguém despejando a sua vida diante de Deus e ao invés de pensar, nossa, talvez não deveria fazer a mesma coisa. Talvez aquelas pessoas na sala deveriam pensar, por que a gente não teve essa ideia antes? Ou, por que quando ela veio com aquele nardo, eu não levantei da mesa e fui lá enxugar os pés junto com ela? Não, olha com distanciamento. Nossa, esse dinheiro aí. Acontece uma coisa com o dízimo na igreja, gente, pela ideia. Nossa, você investe financeiramente na sua igreja? Que desperdício. Era melhor você desse com o pobre. Olha, interessante. Como se uma coisa anulasse a outra, né? Como se uma coisa fosse inimiga da outra. Então, na realidade, esse amor de Gálatas não é simplesmente uma técnica, mas é um transbordamento, algo que nos invade. Queria convidar você a ler comigo o verso 4 até o verso 6. Diz assim: Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Belinha cachorra que voa. Amém. É interessante porque essa reação de desperdício de Judas muitas das vezes fala ao nosso coração, porque revela o que está dentro de nós, mas às vezes a gente não diz. Às vezes nós pensamos como Judas, mas a gente não abre a boca. Talvez os outros discípulos pensaram como Judas e não falaram. E ficaram pensando e questionando aquele ato de amor de Maria. Mas é interessante que nós precisamos entender que existe um espelho de Judas que incomoda o nosso coração porque ele é muito familiar. Frequentar a igreja não transforma ninguém automaticamente. Judas estava andando com Jesus há anos, ouvindo a palavra de Jesus, vendo pessoalmente os milagres de Jesus. Hoje nós somos tão bem-aventurados, nós cremos no Evangelho sem ver. Imagina você ver Jesus multiplicando pães na sua frente. Imagina você ver ele fazendo o mar se acalmar na sua frente. E ter um coração endurecido como Judas tinha. Nós talvez não vimos tantos milagres assim, mas com certeza já tivemos experiências em que nós vimos o agir de Deus e mesmo assim nosso coração às vezes está endurecido. Uma outra verdade é que conhecer a Bíblia não é o mesmo que ser moldado pela Bíblia. Judas conhecia como judeu, mas não vivia. Usar uma linguagem espiritual, como Judas faz aqui. Não, Jesus, isso devia ser usado para os pobres. Que desperdício! Se a gente vendesse, isso seria muito bom. Quantas pessoas e famílias iríamos alimentar com isso? Ou seja, às vezes nós usamos uma linguagem espiritual para justificar um cálculo pessoal. Isso é um pensamento de Judas. Nós não estamos, muitas das vezes, entendendo a grandiosidade de fazer parte do reino de Deus. E nós ficamos nesses milindres. Será que nós também já cobrimos o nosso egoísmo com um argumento muito nobre? Talvez nós fazemos isso. Eu já fiz isso. Tenho certeza que você também já fez.
uma coisa que faz sentido, muito espiritual, mas que no fundo está escondendo um egoísmo no nosso coração. Gálatas 5 vai dizer que o fruto nasce de permanecer na videira. Capítulos seguintes, João 15. É isso que está escrito lá. Vocês darão frutos se permanecerem em mim. Então nós precisamos permanecer em Jesus. Não é simplesmente o banco da igreja que vai mudar. É um coração que vai encontrar o próprio Jesus. É um coração que se levanta do banco e derrama tudo que tem aos pés de Jesus. A pergunta que Jesus faz a cada um de nós é quer ser irmão de Lázaro? Nós queremos ser um irmão de Lázaro, como foi Maria? Se levantar e entregar tudo? Ou nós queremos apenas ser um administrador da caixa, como Judas? Queria convidar você a ler comigo, continuando esse texto, o verso 7 e 8. Diz assim. Jesus respondeu: Deixa em paz, ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Nós vemos aqui o amor como fruto do Espírito, que não é simplesmente eficiente, útil, mas belo. Jesus defende isso. O que Jesus faz aqui? Jesus não justifica a ação de Maria baseada numa certa eficiência, baseada numa certa utilidade. Jesus não diz o que ela fez é muito bom porque foi muito útil para mim. Não, ela diz o que ela fez é lindo. Ela despejou tudo que ela tinha. Ele não simplesmente fala que foi uma boa decisão. Ele defende Maria dizendo, deixa em paz. Ou seja, nós vivemos num mundo, né, nós temos aqui um dos... Ih, tá morrendo o microfone. Acho que foi. Som? Ei, som? Foi. O microfone tá doidão ali. Nós vivemos numa época onde a utilidade é um dos grandes valores da nossa sociedade, né? Então, se não é útil, eu não faço. A gente tem aqui um dos valores, a gente estava conversando de colocar os valores da nossa igreja em algum lugar aqui para todo mundo ver. O último valor é beleza, excelência. E o inimigo de beleza, de excelência, não é feiura. O inimigo da excelência, da beleza, é a utilidade. Então, se é útil, não precisa ser bonito, não precisa ser belo, não precisa ser excelente. Se serve, não tá bom. Mas o padrão de amor que Jesus estabelece, vendo o exemplo de Maria, que é o padrão de amor que ele mesmo realizará na cruz, é um amor extraordinário. É um amor que vai além das expectativas. É um amor que vai além das convenções sociais, que surpreende, que constrange, que incomoda. O amor que é fruto do Espírito precisa gerar constrangimento no mundo. Porque ele é desproporcional. Ele precisa gerar a pergunta, por que isso está sendo feito? Só porque é bom que está sendo feito. Então, Marcos 14:9 diz, onde o evangelho for pregado, o que ela fez será contado em memória dela. Maria de Betânia morreu há 2000 anos, nós estamos aqui falando dela. E até Jesus voltar, falarão dela. Por quê? Essa frase, onde o evangelho for pregado, o que ela fez será contado em memória dela, não é apenas para Maria, mas é uma missão para cada um de nós. Que quando nós amamos de modo extraordinário, onde o evangelho for pregado, pessoas falarão muitas das vezes o que nós realizamos. Vocês conhecem muitas das vezes. Às vezes, alguns exemplos de fé recentes, alguns pastores antigos, ou padres antigos, ou pessoas que fizeram algo extraordinário, já faleceram e sempre
nos lembramos do testemunho daquelas pessoas, dando um exemplo, Billy Graham. Daqui a 1000 anos falarão de Billy Graham, porque ele decidiu fazer algo extraordinário. Então o que eu queria dizer para você é, o fruto do Espírito não pode nascer no seu coração o amor se você não estiver liberto da utilidade do amor. Porque você muitas das vezes não terá razão para amar. Muitas vezes o seu amor não terá motivo para ser como ele é. Ele só precisa espelhar o amor extraordinário de Cristo. E por quê? Eu penso assim. A palavra de Deus fala que Deus é amor e Deus nos ama. Mas esse mesmo Deus que é amor e que nos ama não precisava ter nos salvo através do sacrifício do seu Filho. Ele podia ter nos salvo com uma única palavra. O que a gente diz na liturgia da ceia? Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei curado, eu serei salvo. Bastava uma só palavra de Deus. Mas esse próprio Deus que é a palavra, ele decidiu não apenas falar, ele decidiu se encarnar no meio de nós. Ele decidiu caminhar no meio de nós, ele decidiu viver baseado nos desafios que nós vivemos. E decidiu morrer numa cruz para salvar cada um de vocês e cada um de nós. Ou seja, será que se nós continuarmos medindo o nosso amor nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, dentro da nossa família e na nossa igreja, alguma coisa vai andar? Não vai. E quanto nós ficarmos medindo, com medo de amar e de avançar, nós não faremos o Evangelho avançar nesses ambientes que nós vivemos. Então, nós precisamos superar essa nossa cultura. Maria amou sem calcular, porque foi amada sem merecer. Que nós possamos amar sem calcular o custo das coisas, porque nós fomos amados por Jesus sem merecimento nenhum. O fruto do Espírito não é produzido por esforço moral, é o resultado natural de permanecer na presença do Espírito. Essa frase de A.W. Tozer, um pregador muito renomado. Que nós possamos permanecer nessa videira. Então, queria partir já para a conclusão. Nós vemos que Maria entregou o que ela tinha de mais precioso. Mas o Pai, em Cristo, entregou também o que ele tinha de mais precioso por nós. Maria pegou os seus 300 denários, que era um ano de vida, e colocou diante de Jesus. Mas o Pai em Cristo entregou o seu Filho unigênito, que vale muito mais do que 300 denários, porque ele é eterno e insubstituível. Maria então derramou aquele óleo aos pés de Jesus. Mas o Pai em Cristo derramou o seu amor sobre nós, pecadores, naquela cruz. Maria não simplesmente calculou o preço daquele perfume. E o Pai em Cristo não calculou o preço da cruz para que você pudesse receber a salvação. Maria enxugou com o próprio cabelo os pés de Jesus e se humilhou. Mas o Pai em Cristo entregou o seu Filho, que se humilhou até a morte e morte de cruz por você. E encerrando aqui, Maria fez a casa se encher com a fragrância do perfume. E o Pai em Cristo fez o mundo se encher com a fragrância do Evangelho de Jesus. Então, que nós possamos derramar essa fragrância onde nós passarmos. Que as pessoas possam sentir o perfume do nosso amor. Que seja aqui na igreja, seja lá fora, nas suas relações, na sua vida, nós possamos transbordar esse amor. Queria fazer algumas perguntas para você. Será que o nosso amor tem um fundo de garantia? Ou será que nós já amamos de verdade sem saber se vai doer ou se vão nos decepcionar? Será que tem alguém na sua vida que você ama com uma cláusula de escape? Se acontecer alguma coisa, você para de amar? O que no nosso coração mais se parece com Maria e o que no nosso coração mais se parece com Judas?
Se talvez você estivesse naquela sala, você teria celebrado com Maria ou concordado com Judas? Será que nós estamos permanecendo na videira ou apenas frequentando essa videira? Para termos vida, precisamos estar em Cristo. Então, algumas coisas práticas para nós nessa semana. Identifica uma pessoa na sua vida que merece mais de você do que você tem recebido. E ame essa pessoa. Reserva um tempo essa semana, não para ser produtivo espiritualmente, mas para estar na presença de Jesus como Maria esteve, aos pés de Jesus. Pergunte ao Espírito Santo, que área da minha vida você ainda está? Que área da minha vida ainda está nas mãos de Judas? Que área da minha vida precisa ser como Maria? Que nós possamos sempre exalar esse perfume de Cristo, perfume do Evangelho. Que nós possamos frutificar e, trazendo frutos, nós possamos amar o próximo. Eu queria desafiar você a amar mais, a se importar mais, a dar passos de fé, de amor, em relação a essa comunidade, em relação à sua família, em relação às pessoas do seu trabalho. Nós vivemos em um mundo sem amor. Como diz a palavra, nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas nós fomos colocados aqui para levarmos amor. Então que nós possamos levar esse amor, viver esse amor, pregar esse amor, morrer nesse amor e ressuscitar nesse amor. Amém? Queria convidar você a fechar seus olhos, para que nós possamos orar. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor é precioso, nós sabemos que nós não merecemos nada de Ti, Senhor. E que nós possamos entregar nessa manhã a nossa vida. Que se nós, Senhor, estamos nos sentindo que estamos afastados do Teu Evangelho, que hoje seja mais uma oportunidade de nos convertermos a Ti, Jesus. Se nós sentirmos, Senhor, que o nosso coração tem sido calculista como o de Judas, nós queremos Te pedir que o Senhor possa remover de nós toda a hipocrisia e que nós possamos nos satisfazer, Senhor, com o extraordinário amor do Teu Filho. Que nós possamos espelhar esse amor para pessoas que estão ao nosso redor. Que elas possam conhecer o Teu nome, Jesus, através dos nossos relacionamentos, da nossa forma de agir, da nossa forma de falar, da nossa forma de ajudar. Que as pessoas que estão no nosso trabalho possam encontrar em nós uma pessoa diferente. Que nós possamos, Senhor, ter um coração que não está sempre pronto a julgar o outro, mas sempre pronto a amar. Que nós possamos, Senhor, através do amor que recebemos de Ti, do amor que nós transbordamos para o próximo, essas pessoas possam conhecer o Teu amor. Que nós possamos levá-las até Cristo, Jesus. Que nós possamos assumir a responsabilidade de pregar o Teu Evangelho, de anunciar, de fazermos discípulos, não apenas até os confins da terra, mas também até o outro lado da rua, até o outro lado do escritório, até o outro lado da academia, até o outro lado de cada área da nossa vida, Jesus. Nos dá um coração disposto a amar. Nos enche, Senhor. E nós Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa derramar sobre nós, nessa canção, uma realidade de sentirmos o Teu amor. Que nós possamos passar a frutificar isso se nós não temos frutificado isso, Senhor. E que o nosso coração sempre esteja diante da cruz, que é o amor perfeito, o amor definitivo. É isso que nós Te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus,